Salve pessoal, seja muito bem-vindo aqui no canal com notícia importantíssima, tema 1207 do STJ, vai modificar aí toda a sistemática de cálculo e é importantíssimo você ficar por dentro. Se você é segurado da Previdência Social, se você é colega advogado, tem que aprender quais são os impactos do julgamento desse tema e como ele vai ajudar aí você segurado, você colega advogado, perfeito? Bom, pessoal, eu vou dar um exemplo aqui de uma situação do tema 1207, porque quando a gente for fazer a leitura vai ficar um pouco complexo. Então vamos entender o que acontece. Quando você entra com pedido de aposentadoria junto ao INSS, esse pedido de aposentadoria costuma demorar um pouco. Então, ou seja, você vai discutir isso no processo administrativo, o INSS nega, às vezes você entra com um recurso administrativo em função daquela decisão do INSS, enfim. O processo demora aproximadamente 2 anos. E aí, ainda foi negado. Você vai para o âmbito judicial. No âmbito judicial demora mais um pouco, 3, 4 anos. Então você fica entre o processo administrativo e o processo judicial com 5, 6 anos, discutindo esse processo até ter uma decisão definitiva. O fato é que, às vezes você estava discutindo uma aposentadoria por tempo de contribuição, por exemplo, da regra de transição de 50% que você tinha direito, e o valor da sua aposentadoria, depois que finalizado, ficou, por exemplo, em R$3.000. O fato é que, como o processo acaba demorando um pouco, 5, 6 anos, no decorrer desse período do processo, você acabou recebendo um benefício por incapacidade temporária, o conhecido auxílio-doença. E, consequentemente, o valor desse auxílio-doença você recebeu, por exemplo, em R$3.800. O fato é que, quando você ganhou o processo judicial, no decorrer desse tempo, você conseguiu comprovar que tinha direito à aposentadoria, e aí, lá na liquidação de sentença, quando for acabado o processo, vai para uma outra fase que chama liquidação, ou seja, vai liquidar o que você tem direito de receber. E aí vai fazer os cálculos dos atrasados, o pessoal conhece como cálculo dos atrasados. E aí, no cálculo de liquidação, é apurado que você recebeu um benefício lá no âmbito administrativo, o auxílio-doença, que não é possível ser acumulado com a aposentadoria, ou seja, ele é um benefício inacumulável. Então esse benefício que você recebeu lá no âmbito administrativo, enquanto aguardava o trâmite do processo judicial, ele tem que ser descontado do valor de liquidação. O ponto é, esse valor que você recebeu no âmbito administrativo do auxílio-doença é superior ao valor de liquidação que você está discutindo aqui na aposentadoria. Tá entendendo? Então vamos imaginar que lá no mês 5 de 2020, está liquidando o seu julgado e foi apurado que você ganhou o valor de aposentadoria de R$3.000. No mês 5 de 2020. Só que lá no âmbito administrativo, enquanto você aguardava o processo, foi verificado que no mesmo mês você recebeu o valor de R$3.800 de auxílio-doença. E aí como fica essa situação? Esses R$800 eu tenho que devolver para o INSS, porque é um benefício que eu não posso acumular, ou não? Como fica essa situação? Vai ser descontado esses R$800 no meu julgado? Não vai ser descontado? O que vai acontecer? E é isso que foi julgado, onde eles entenderam que, quando o valor recebido no âmbito administrativo supera o cálculo da liquidação, o teto é o cálculo da liquidação, ou seja, não pode ser superior e não pode ter saldo negativo. Então ele tem que ficar com o valor zerado e é isso que eu vou detalhar com vocês. Vamos lá para a tela? Olha só para você entender. Então aqui eu estou no site do STJ, importantíssimo, pessoal? Sempre que vocês forem verificar algum tipo de vídeo, verifica a veracidade daquelas informações, da onde a pessoa que está criando conteúdo para você, traz essas informações. Então é importante sites confiáveis, informações confiáveis, para você não ficar com informação equivocada, tá? Então aqui é o tema 1207, a gente está aqui no site do STJ, que é o Superior Tribunal de Justiça, um site confiável, informações confiáveis. E o que foi submetido a julgamento? Vamos ler aqui para você entender. Definir se, no caso de compensação de prestação previdenciária, ou seja, compensar uma prestação previdenciária, recebidas na via administrativa, quando de levantamento de cálculos em cumprimento de sentença concessiva de outro benefício, com elas não acumulável, nos meses em que houver o percebimento na via administrativa de importância maior que a estabelecida na via judicial, a dedução deverá abranger todo o quanto recebido pelo beneficiário ou ter como teto o valor referente à parcela fruto da coisa julgada. E a tese firmada foi a seguinte: a compensação de prestações previdenciárias recebidas na via administrativa, quando da elaboração de cálculos em cumprimento de sentença concessiva de outro benefício, com elas não acumulável, deve ser feita mês a mês, no limite, para cada competência, do valor correspondente ao título judicial, não devendo ser apurado o valor mensal ou final negativo ao beneficiário,
de modo a evitar a execução invertida ou a restituição invertida, indevida, né? É exatamente o que eu te disse. Eu trouxe um exemplo para ficar mais claro de ilustrar. Vamos lá para a tela novamente, olha só. Então, quando a gente faz uma liquidação de julgado, é isso aqui que acontece. Então, a gente tem que especificar a competência, né, que a gente está em discussão. Além das competências, o fator de reajuste, ou seja, a renda do valor. E os descontos. Quais são os descontos aqui? É o valor que a pessoa já recebeu no âmbito administrativo, tá? E atualiza-se o valor, atualiza o valor atualizado, aplica-se juros de mora, né? Aqui no caso aqui a gente aplicou a Selic também, e a gente tem um valor aqui como exemplo que eu trouxe para vocês. Olha só, na competência 12 de 2021, que é a competência que a gente está pegando aí, onde você está visualizando junto com a gente, que tem uma marcação em vermelho, nessa competência 12 de 2021, o segurado, né, tinha como fator da renda 4.909,78, só que ele recebeu no âmbito administrativo, né, então aqui como desconto, o valor de 5.210. E aqui foi aplicado R$ 300,69 de desconto, atualizado R$ 390,66. O que essa tese do STJ falou? Olha, esses R$ 390,66 não deve ser descontado, assim como no mês subsequente, né? Então ele tinha direito a receber 5.461, recebeu no âmbito administrativo 8.380,72, que é um benefício não acumulável, tá? E esses 3.838,48 não deve ser descontado, deve ser lançado o valor zero aqui e zero aqui. Então, apenas nessa situação, esse segurado já deveria, né, perder aí 4 mil e poucos reais, porque o INSS já faria esse desconto. E o STJ trouxe a seguinte informação, olha, quando é um benefício não acumulável e o segurado receber um benefício maior no âmbito administrativo do que no âmbito judicial, quando do cálculo da liquidação da sentença e for observado isso, o valor nos cálculos de liquidação deve ficar zerado e não pode superar o teto do benefício aí concedido no âmbito judicial. Informação importante, se você, colega advogado, tem que impugnar cálculo que apresenta essa forma de desconto, de acordo com a tese aí do tema 1207 do STJ. Sabia dessa? Não sabia? Se não sabia, ficou por dentro. Julgamento importante, tá bom? Vem com a gente que nessa semana ainda tem vídeo novo. Até lá! Tchau!